A minha candidatura lidera as pesquisas entre os jovens e os velhos, entre os pobres e os ricos, em todas as regiões do país. Isso acontece porque apresentamos um rumo seguro para o Brasil, porque conseguimos mobilizar o país em torno de ideias simples e viáveis, ideias que são do próprio povo, que quer acabar com a carestia e com a inflação. Eu não preciso da máquina do governo para fazer campanha. Não é o meu estilo. Quem me conhece sabe disso. O Brasil mudou, mas tem gente que não consegue enxergar isso. Ninguém mais vota em um candidato por causa de inaugurações. O povo não quer errar de novo. O povo não aceita mais formas antigas de fazer política. Se qualquer um do governo teve ou tiver a infeliz ideia de usar a máquina, que seja punido. O nosso empenho é garantir o futuro do real. Um plano que não pertence a ninguém. É um plano do Brasil. Meus adversários querem derrubar a minha candidatura de qualquer jeito. Nem que isso custe o real. Nem que isso custe o futuro. Continuam apostando no quanto pior, melhor. Continuam apostando no fracasso. Apostaram no caos antes do plano e perderam. Estão apostando agora na desestabilização do real. Vão perder de novo. Quem ama o Brasil não comemora a inflação. A queda do ministro Recupero traz ao país inteiro a preocupação com o futuro do real. A hora de responsabilidade. O real vai muito bem. A inflação desse mês não vai passar de 2%. Eu desafio quem desminta isso. É preciso que todos os brasileiros se juntem para garantir o real. Ele foi feito por uma equipe competente e tem o apoio do presidente Itamar. Tem todo o meu apoio, agora e amanhã, se eu for presidente. Uma coisa é a campanha eleitoral e outra é o plano. Se tiverem proposta diferente da minha, que apresentem. Se tem um plano melhor, que mostrem. Campanha eleitoral é para isso, para debater. Mas que tenham a responsabilidade de não destruir este fio de esperança do povo brasileiro. Mesmo porque não conseguirão. O plano é bom, o povo está do lado dele e o governo é sério. Manterá a esperança do país. Em outubro, cada um dos 94 milhões de eleitores vai ser chamado a fazer história, a decidir no voto que país queremos ser, que futuro queremos para os nossos filhos. Quando eu assumi o Ministério da Fazenda, quando eu decidi ser candidato a presidente da República, fiz porque não fujo à responsabilidade. A vitória do Plano Real e do Brasil nós vamos construir a cada dia. Mas, principalmente, nós vamos construir nas urnas no dia 3 de outubro. Até lá, eu vou continuar aqui na TV, no rádio, nas ruas e praças de todo o Brasil, a divulgar as nossas propostas de como fazer desse país um país decente, justo. Não um país para os demagogos que criticam tudo e armam ciladas só para tentar ganhar as eleições. Vou continuar explicando como podemos garantir o plano, manter nossa moeda forte e conquistar a estabilidade econômica. E acho que todos os brasileiros devem fazer o mesmo. Não é hora de pensar em si. É hora de cada candidato lembrar que é um cidadão. É hora de pensar no povo e no Brasil. É só você olhar pra cara que você vê logo que esse sujeito é um cabra de bem. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. O Brasil precisa muito da força da gente. Levanta a mão, levanta a mão. O Brasil precisa muito de você. Levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Hoje faz um mês desde que começou o horário eleitoral. Em seus programas, Fernando Henrique não atacou ninguém. Só fez propostas concretas para resolver os grandes problemas brasileiros. Falou sobre muitos assuntos, mas falou principalmente sobre suas 5 metas: emprego, saúde, agricultura, segurança e educação, assumindo o compromisso de fazer dos ministros da Saúde, Educação e Agricultura os ministros mais importantes do seu governo.
Fernando Henrique propôs dobrar o investimento e municipalizar a saúde. Na educação, ele vai combater o desperdício e a corrupção, para que as verbas cheguem às salas de aula. Emprego será prioridade do governo Fernando Henrique. Para gerar mais empregos, seu governo vai dar crédito e reduzir os impostos das micro, pequenas e médias empresas. Incentivando a agricultura com reforma agrária, crédito e irrigação, é meta de Fernando Henrique criar 3,5 milhões de novos empregos no campo. Só com a recuperação das estradas brasileiras, vai dar trabalho a mais de 150 mil trabalhadores em todo o país. Sobre segurança, uma das maiores preocupações dos brasileiros, Fernando Henrique deixou claro que vai tratar o assunto com firmeza e determinação, aparelhando e treinando as polícias e modernizando a justiça. É por isso que Fernando Henrique está crescendo nas pesquisas. O eleitor sabe que ele tem um plano econômico que já está dando certo, um plano social para melhorar a vida do povo e um plano de desenvolvimento para o Brasil. As pesquisas mostram que Fernando Henrique é o candidato preferido dos pobres e dos ricos. É o preferido dos jovens e dos velhos. O candidato preferido do Norte, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Nordeste. As pesquisas mostram que Fernando Henrique é o candidato do Brasil. Uma das minhas maiores alegrias é que a nossa campanha está unindo o Brasil. Pessoas dos mais diferentes partidos e das mais diferentes correntes estão unidas em torno de um projeto sério e viável para este país. Hoje, eu tenho mais um motivo de alegria. É um fato político importante, mas para mim é também motivo de satisfação pessoal. Acabo de receber, no Rio Grande do Sul, o apoio do deputado Antônio Brito, que pelo seu desempenho à frente da Previdência, chegou a ser um dos favoritos para as eleições presidenciais. E hoje é líder absoluto nas eleições para o governo do seu estado. Mesmo sendo Brito o futuro governador do Rio Grande do Sul, eu espero que, se eu for eleito presidente da República, contar com a sua experiência para melhorar a vida de todos os brasileiros, especialmente dos aposentados. Durante muito tempo, o Brasil teve que escolher entre candidatos que sabiam fazer, mas não eram confiáveis. Ou candidatos que eram confiáveis, mas não sabiam fazer. Fernando Henrique é o equilíbrio, honesto e competente. Este homem tem passado, este homem tem história, sempre esteve ao nosso lado, sempre ao lado do Brasil, nunca parou de lutar, no exílio e no Senado, participou de toda a grande luta popular, foi nossa voz, no tempo do medo, com Teotônio, lutou pela anistia, pediu direta já, com Ulisses e Tancredo, lutou pela liberdade, nas portas do ABC, nas horas mais difíceis, sobre o que fazer, foi eleito senador, fez o PSDB, e até hoje está lutando por mim e por você. Começa hoje a eleição 94, 29 de agosto. A AMIN já alertava para o uso eleitoreiro do real e no jornal Estado de São Paulo acusava o governo de ajudar Fernando Henrique, afirmando: o presidente está brincando com a moeda, está permitindo que seu governo seja não um cabo eleitoral, mas capacho eleitoral. 31 de agosto. Preocupado com os rumos do real, a AMIN volta a alertar. A forma eleitoreira, como o real está sendo usado, dá a entender a você que esta moeda vai acabar com as causas da inflação. O que eles queriam é isto que nós estamos vendo. Lançar o real um pouco antes das eleições, porque esses planos no começo só dão alegria. 3 de setembro, finalmente a confirmação de tudo o que a AMIN vinha dizendo. Folha de São Paulo, Recupero admite esconder inflação. O Globo, Recupero diz que cobertura do real pela TV ajuda Fernando Henrique. Jornal do Brasil, ministro se descuida e confirma apoio à campanha de Cardoso. Revista Isto É, Recupero compromete o plano, a candidatura de Fernando Henrique e sua própria condição de ministro numa desastrosa conversa via satélite. Hoje, com toda a razão, você está indignado, desapontado e profundamente desiludido. Eu não quero me aproveitar dessa confissão do ministro que coloca em situação muito delicada a candidatura de Fernando Henrique Cardoso. Mas sou obrigado, não só como candidato,
mas como cidadão. Cidadão que acredita que o real pode ser uma saída para o nosso país. A lembrar a você que eu venho denunciando tudo isso que agora a confissão do ministro vem comprovar. Eu não vim aqui para botar lenha na fogueira. As minhas denúncias não foram feitas para conquistar o seu voto, mas para mostrar que o plano, usado de maneira eleitoreira, podia fracassar. Independente de denúncias e de confissões, nós não podemos deixar que o real fracasse. Você e eu, ou qualquer outro candidato isento, temos que nos unir para salvar o real. E há males que vêm para o bem. Essa situação de constrangimento do ministro Recupero e do candidato do governo chegou na hora certa. Ainda há tempo de salvar o real. Porque essa derrota deles não pode significar o fracasso do real. O real não é deles, é seu, é de todos nós brasileiros. 26 de julho, suspeito de usar o cargo em benefício próprio, o vice de Lula, senador Bisol, renuncia. 2 de agosto, denúncias de favorecimento a empreiteiras contra o vice de Fernando Henrique, Guilherme Palmeira. Palmeira renuncia. 10 de agosto, o candidato a presidente Flávio Rocha é acusado de uso abusivo de bônus eleitorais. Flávio Rocha renuncia. Se Recupero não tem mais condição moral de ser ministro, se Fernando Henrique Cardoso não tem mais condição ética de continuar candidato, a saída deles é a renúncia. E para encerrar, meus amigos, quero relembrar a vocês um trecho do meu programa em que eu falava sobre o Plano Real e que agora merece a nossa reflexão. Se depender do povo brasileiro, o real vai dar certo. Se depender de mim, ele veio para ficar. Porque para dar certo, o plano precisa de uma coisa: alguém que o conduza com determinação, que não tenha nenhum compromisso com os sócios da inflação. Por isso, eu posso afirmar, tenho absoluta convicção de que no meu governo, o real será a nossa moeda e para sempre. E o Brasil será um país sem inflação, com mais riqueza e com mais donos desta riqueza. Na hora de votar, não se esqueça. Só a mim não tem nenhum compromisso com os poderosos e pode salvar o real. A mim, presidente, é o real para sempre. A conversa entre o ministro e o jornalista trouxe para todos os brasileiros a comprovação, agora indiscutível, de tudo aquilo que eu venho dizendo desde 89. Nós vivemos em um grande império da mentira. O ministro afirmou: o que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. Declarou que não tem escrúpulos de esconder a inflação quando a taxa é desfavorável ao governo. Afirmou que esse país não é racional. Agora veja o senhor telespectador. Como é que o senhor pode acreditar em alguma coisa vinda de um sistema tão podre? Como eu já afirmei, esse plano real é uma farsa, arquitetada maquiavelicamente para enganá-lo até as eleições e eleger o principal candidato do sistema. Principal, sim, porque o tempo todo foi apresentado como seu opositor um homem sem nenhum preparo, já destinado a perder, exatamente como ocorreu em 1989. Tudo é falso, tudo é uma grande mentira. Mentem no plano, mentem na inflação, mentem nas pesquisas. Mas isso eu vou mostrar no próximo programa. Meu nome é Enéas. %, já. Quércia propõe reajuste de 12% aos trabalhadores. Meus amigos, na última quinta-feira, enviei ao presidente da República um ofício reclamando um reajuste imediato de 12% nos salários de todos os trabalhadores, aposentados e pensionistas, para cobrir a inflação ocorrida nos 2 primeiros meses do plano. Essa inflação foi registrada pelo IPCR, que é o índice escolhido pelo próprio governo para reajustar os salários. A responsabilidade dessa inflação de 12% é do governo, que não teve pulso firme para impedir os especuladores de remarcarem os preços. E os trabalhadores não podem ser prejudicados por isso. Os jornais já anunciam, aliás, que trabalhadores do ABC na Grande São Paulo se articulam
para exigir os 12% já, ameaçando entrar em greve. Essa reivindicação é um direito legítimo. O governo não pode fugir à sua responsabilidade. Dar um acompanhamento médico, assistência médica. No ar, a Força do Povo. Um programa de Brizola, presidente. O povo brasileiro vem acompanhando as nossas denúncias. Formou-se uma verdadeira avalanche nestas eleições. E denuncio eu uma avalanche de natureza totalitária. Sentíamos que isto crescia sobre nós, viciando, inclusive, ameaçando a legitimidade das eleições. Agora, com esta inadvertência do ex-ministro Recupero, tudo ficou claro. Esta candidatura, Fernando Henrique, é uma montagem. É o produto de um conluio. Ficou comprovado pela boca, pelo depoimento do próprio ministro, a segunda autoridade do país, praticamente, de que o Ministério da Fazenda estava a serviço dessa candidatura. É todo um jogo do sistema. Verdade é que a simples demissão do ministro não é suficiente. Não basta. Temos que ir em águas mais profundas. No meu modo de ver, e é a opinião, estou certo, da generalidade do país, a nação está perplexa com tudo isto, que o senhor Fernando Henrique Cardoso perdeu as condições para ser candidato. Perdeu as condições éticas e perdeu as condições morais. Se ontem um candidato a presidente da República, porque andou transacionando irregularmente com míseros bônus, praticamente a nação exigiu a sua substituição ou a sua saída. E agora eu pergunto, justamente o candidato do governo, utilizando-se do Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda a serviço da sua candidatura, porque ele próprio tinha que ter conhecimento. Torna-se claro, torna-se evidente, lógico. Então, a saída, o afastamento do senhor Fernando Henrique tornou-se uma necessidade para a pureza, para que essas eleições sejam limpas e honestas. Atenção, povo do Paraná. Quem vota em Jaime Lerner para governador, vota em Brizola para presidente. Estes candidatos vocês conhecem. Eles estão aí há muitos anos. Já foram ministros, governadores de estado, senadores, deputados. Eles monopolizam o poder há mais de 30 anos. Você não me conhece. Meu nome é Carlos Gomes. Sou candidato a presidente pelo Partido da Reconstrução Nacional. Mas esta não é a única diferença entre nós. Eles são políticos profissionais. Não fazem outra coisa senão política 24 horas por dia. Eu não. Eu sou igual a você. Até ontem eu estava aí do outro lado da tela, observando a todos com a mesma desconfiança e indignação que você, ao lado da sua família. Resolvi ser candidato, porque também não acredito nas propostas que eles apresentam. E olha, eles estão aí há muito tempo. A minha candidatura representa a retomada do projeto Brasil Novo, iniciada pelo presidente Collor. Estes homens aqui são responsáveis pelo afastamento de Collor e também pela inflação recorde de 50% ao mês que reinou durante 2 anos. Hoje, todos adotam as ideias de Collor, sem reconhecer a autoria. Nos próximos 30 dias, iremos juntos debater estas questões. Neste momento, não peço o seu voto, mas sim a sua atenção. Sou Carlos Gomes. Muito obrigado. Para deputado federal e estadual, escreva PRN. Vote PRN, porque é o melhor. Meus amigos, vocês já perceberam que existe uma combinação perversa entre os grandes partidos, a imprensa e o poder econômico para que o eleitor pense que existem apenas os candidatos desses partidos disputando a presidência da República? Negam aos demais candidatos qualquer espaço
não permitindo que divulguem suas ideias e opiniões. Entretanto, os candidatos dos pequenos partidos são tão legítimos como os demais. Alegam os defensores dos grandes partidos que é preciso haver bancada expressiva no Congresso para governar. Mas onde está o princípio de igualdade de oportunidades assegurado pela democracia? Será que tem medo de que ideias novas e soluções reais para os problemas que afligem os brasileiros sejam apresentados exatamente por um candidato de um pequeno partido? Será que um Congresso, em sã consciência, negará a um presidente eleito pela maioria absoluta do povo brasileiro o apoio para realizar o seu plano de governo, divulgado dia a dia neste espaço que a justiça eleitoral nos dá? Uma candidatura como a nossa é algo novo no cenário político. Não convivemos com a omissão e a corrupção que nos últimos 10 anos destruíram o orgulho e a esperança dos brasileiros. Estamos nessa disputa porque temos a certeza de que o nosso passado de luta nos dá confiança e otimismo. Não destrua o seu voto, eleitor. Pense e escolha o melhor. Preste atenção, eleitor. Você vai ter agora uma oportunidade rara de ver como os poderosos se organizam para fraudar a esperança do povo. Quinta-feira, o ministro da Fazenda, Rubens Recupero, sem saber que suas declarações estavam sendo transmitidas pela TV, confessou o apoio da máquina do governo à candidatura de Fernando Henrique, escondendo a inflação. Recupero quis negar que a inflação de agosto tenha sido de 5,8%, acusando os técnicos do IBGE de manipular o IPCR, e confessou que está escondendo a inflação. E no fundo é isso mesmo. Eu não tenho escrúpulos, eu acho que é isso mesmo. O que é bom a gente fatura, o que é ruim esconde. Grande eleitor de Fernando Henrique. Recupero vangloriou-se de estar apoiando Fernando Henrique. Você sabe, eu não digo isso, mas há inúmeras pessoas que me escrevem, que me procuram para dizer que vão votar nele por causa disso. Aliás, ele sabe disso. O grande eleitor dele hoje sou eu. Eu ouço muita gente que não votaria nele por causa do PFL que vai votar para mim. O apoio da Rede Globo. Recupero revelou o envolvimento da Rede Globo no apoio a Fernando Henrique. A Rede Globo foi um achado, porque elas, em vez de terem que dar apoio ostensivo a ele, botam a mim no ar, ninguém pode ver nada. Agora o PT está conversando, mas não pode, porque eu estou o tempo todo no ar, tá? Ninguém pode ver nada, não é verdade? Recupero se escalou para aparecer no Fantástico. Se quiser nesse fim de semana, poder ver um negócio fantástico, eu posso gravar também, se quiser. Eu acho bom, porque você sabe nessa fase, meu caso, por causa desse negócio de PCR, eu estou querendo, por isso que eu resolvi ficar no ar o tempo todo. Eu não tenho escrúpulos. Vamos repetir essa frase para você ver como o governo trata o povo brasileiro. Eu não tenho escrúpulos, eu acho que é isso mesmo. O que é bom a gente fatura, o que é ruim esconde. A estabilidade da economia é um sonho de todos os brasileiros. A farsa revelada aumenta ainda mais a responsabilidade do voto nestas eleições. Você é quem vai decidir se quer um Brasil com base no único valor capaz de construir uma nação: a verdade. Depois de assistir às declarações do ministro Recupero, eu quero conversar com o meu povo, citando uma passagem bíblica, quando Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Porque o que o ministro acaba de fazer é brincar com o sentimento de uma nação. E não é apenas a figura do ministro, é todo o aparelho do Estado, é a candidatura oficial e, sobretudo, a Rede Globo de televisão. Graças a Deus, mentira tem perna curta. E desta vez, ao contrário de 89, nós conseguimos descobrir as maracutaias 30 dias antes das eleições e não 3 anos depois. Eu quero construir um país onde o meu povo nunca perca a esperança, onde o meu povo tenha a certeza da estabilidade econômica, do fim da inflação, do emprego e do salário. Mas, sobretudo, o Brasil que nós queremos construir, o Brasil dos nossos sonhos, tem que ser um Brasil com muita ética. Abraço que é sincero e diz: eu quero a mim, pro meu pai.
Inácio Lula da Silva impetrou no Tribunal Superior Eleitoral uma ação contra mim exigindo o direito de resposta. Mas em nenhum momento eu ataquei a honra do candidato. Registrei apenas aquilo que toda a nação brasileira está cansada de saber. Eu já disse em um debate, na presença do senhor candidato, que ele é um homem sem preparo, por isso sem condições de governar a nação brasileira. O candidato do PT está muito preocupado. Sabe que, paralelamente à sua queda vertiginosa nas pesquisas, ocorre, e cada vez mais rapidamente, uma ascensão da minha candidatura. É só sair perguntando em qualquer lugar. Aliás, eu sou o único que reúne condições, pela força da minha palavra, pelo conhecimento que possuo e pelo conteúdo do Projeto Nacional do Pruna, para enfrentar e vencer, no segundo turno, o candidato oficial do sistema. Se não for eu, aí sim a eleição já terá sido decidida, porque o candidato do PT perderá, exatamente como perdeu em 89. Meu nome é Enéas. Meu amigo, minha amiga, eu acredito que tem muita gente se perguntando, talvez até você mesmo esteja, quais são as diferenças entre o Quércia e o candidato do governo. Eu já administrei uma das maiores cidades do Brasil e já governei um estado de mais de 30 milhões de habitantes. Mas a diferença principal é que eu sou um homem de uma palavra só. E para que você veja outras diferenças entre ele e eu, é que estamos apresentando esse debate frente a frente. Frente a frente. O controle dos preços. Em entrevista aos jornais na época do lançamento do real, o então ministro, hoje candidato FH, descartava o aumento do salário mínimo e falava sobre os preços. O governo não pensa em arbitrar preços privados. O sistema de preços é livre e assim continuará. O candidato do governo não deixa dúvida. Ele é absolutamente contra o controle de preços. E assim, ele faz o jogo dos grandes empresários e dos especuladores, que sempre querem aumentar os preços de acordo com as suas conveniências. Foi por causa desse descontrole que os preços subiram tanto na véspera do real, coisa que o próprio candidato reconhece. Frente a frente, os especuladores. O candidato do governo disse: acontece que os índices de inflação medidos até agora expressam os aumentos abusivos do final de junho feitos pelos especuladores. Quando não há firmeza no governo, é isso que acontece. Especulador à solta, remarcando tudo. Você sabe que já há preço subindo. O que é mais preocupante, meu amigo, minha amiga, é que essas fraquezas vão colocar em risco o próprio desenvolvimento do real, que pode acabar com o mesmo destino dos outros planos. Vocês se lembram? Quando eles amoleceram com o cruzado, a inflação voltou. Comigo no governo vai ser completamente diferente. Vou garantir o real. Não vou deixar empresário inescrupuloso fazer o que quer. Vou preservar a moeda. Vou controlar os preços. Vou segurar a inflação. Vou pôr especulador na cadeia. Comigo eles não brincam. No ar. Toca para Sarney. Sarney distribui o jogo para Ricardo Fiuza, que toca de primeira para o baixinho João Alves. Aquele da CPI do orçamento. João Alves lança para Marco Maciel. Maciel vê Collor livre na área. Faz o lançamento. Collor recebe impedido e chuta pela linha de fundo. Substituição. Informando. Atenção. Substituição no time. Estão querendo colocar Fernando Henrique. O que você suspeitava acaba de ser confirmado. Por trás da candidatura de Fernando Henrique está o mesmo esquema que elegeu Fernando Collor, o esquema de PC Farias. Preste atenção. José Carlos Bonfim não tem história nem rosto. É um nome falso. Um fantasma inventado por PC Farias para manejar falsas contas bancárias e sustentar gastos milionários de Collor. A revista Veja de ontem mostra que o fantasma Bonfim também deu dinheiro para Marco Maciel, o vice de Fernando Henrique. O dinheiro era depositado na conta 25245-2 do Banco Itaú, agência Boa Viagem, Recife. 4 cheques já foram localizados pela Polícia Federal, inclusive um de $106 mil. Fábio Catão, ex-assessor de Maciel, confirmou tudo.
Disse que ia à agência e saía com o porta-malas do carro cheio de dinheiro. Ouvido pela revista Na Prisão, PC Farias disse: acho que a conta era essa mesma e o nome era mesmo esse. Fernando Henrique agora diz que não sabe de nada, mas em 92 ele sabia. No artigo Novamente o Bunker, publicado na Folha de São Paulo de 6 de agosto de 92, ele acusa os líderes do PSL de comprar votos no Congresso para evitar o impeachment de Collor. Marco Maciel era um desses líderes. Agora fica claro por que Fernando Henrique esconde seu vice e seus aliados. Fernando Henrique mudou de lado. Esqueceu dos milhões de jovens que foram às ruas contra a impunidade dos corruptos. Se esse esquema de corrupção ganhar as eleições, toda a luta que o povo travou pela ética na política terá sido jogada fora. É hora de parar para pensar e afastar definitivamente os políticos corruptos do poder. Está na hora de começar a construir um Brasil de verdade. No meu governo, haverá transparência. No meu governo, nós acabaremos com a corrupção porque iremos acabar com a impunidade. Afinal de contas, a nossa Constituição diz: todos são iguais perante a lei. E se isso é verdade, a lei deve existir para o pobre e para o rico em igualdade de condições. Acabar com a corrupção é um passo fundamental para controlar a inflação. No governo de Lula, a corrupção vai ser enfrentada definitivamente. Só Lula representa o fim da impunidade dos políticos corruptos, a punição exemplar dos corruptores, o enfrentamento do empreguismo através da reforma administrativa, a recuperação do dinheiro obtido pelo enriquecimento ilícito. Faça o X no quarto quadradinho da cédula. Vamos com Lula para o segundo turno. Vote em você, vote em Lula, Brasil, vote de coração. Lula lá, minha confiança. No meu palanque, corrupto não sobe. E no meu governo, corrupto não entra. Brasil, olê, 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 olá. Lula, Lula, lá. Para quem quer emprego, saúde, agricultura, segurança, educação. Fernando Henrique, presidente. Você prefere um Brasil assim ou assim? Fernando Henrique, presidente. A mão que está unindo o Brasil. O Nordeste mostra sua força na campanha de Fernando Henrique. Neste fim de semana, o aperto de mão no Brasil foi a vitória da Conquista e Feira de Santana, na Bahia. Nas ruas de Palanque, o apoio decidido do povo baiano ao candidato que tem metas para desenvolver o Brasil. No sábado, foi a vez de Natal e Recife mostrarem que estão com Fernando Henrique. Foi um dia de festa e demonstração de que os nordestinos estão trabalhando com garra e confiança para a vitória de Fernando Henrique. Mais de 8.000 pessoas já telefonaram para pedir o livro Mãos à Obra Brasil, o programa de governo de Fernando Henrique para os próximos 4 anos. Se você também quer conhecer este plano, ligue gratuitamente para 061-845-45. De Brasília, ligue 322-4545 e peça o seu exemplar de Mãos à Obra Brasil. ZYB 622, TV 2 Guaíba, a imagem do Rio Grande. Há poucos dias das eleições, as pesquisas de opinião mostram que Fernando Henrique tem 45% das intenções de voto. O segundo colocado, apenas 21%. E nenhum dos outros candidatos tem mais de 5%. É por isso que todos os adversários atacam Fernando Henrique. Alguns com manipulações, outros com mentiras. Uns atacam porque tentam chegar ao segundo turno a qualquer custo. Outros atacam porque não tem mais nada a perder. No próximo dia 3 de outubro,
94 milhões de brasileiros vão decidir o futuro do Brasil. E essa é uma decisão muito importante. Até lá, cada eleitor tem que estar muito atento para distinguir os fatos da manipulação, a verdade da mentira. Todo mundo sabe que, lamentavelmente, reta final de campanha é tempo de nervosismo, de sangue quente, de ataques. Quem está na frente das pesquisas é sempre o alvo preferido de todos os outros candidatos. Sofre todo tipo de acusações e leva a culpa por quase tudo que acontece. Eu disse que o Plano Real era sério, que ia funcionar e não criar recessão, que ia fazer a inflação baixar. Meus adversários disseram que o plano era ruim, recessivo, mal feito, que precisava de congelamento. Hoje, os fatos, os jornais, os índices mostram quem estava com a razão. Mas ainda falta fazer muita coisa. Primeiro, é preciso monitorar o Plano Real, fazer os ajustes necessários para que ele continue dando certo. Depois, vamos ter que fazer mais 2 planos para o Brasil. Um plano social para melhorar a vida das pessoas e um plano de desenvolvimento para o Brasil voltar a crescer e gerar empregos que vão dar melhores salários e distribuir a renda nesse país. Fernando Henrique tem 3 planos para o Brasil. Um plano econômico, um plano social e um plano de desenvolvimento para o país. Dia 3, vote nos 3 planos. Vote Fernando Henrique, presidente. 150 intelectuais e artistas brasileiros assinaram um manifesto de apoio a Fernando Henrique Cardoso. Assinaram um manifesto nomes como Jorge Amado, Caetano Veloso, Gilberto Gil, João Cabral de Melo Neto, Dias Gomes, Paulo Otran, Malu Mader, Ferreira Goulart, Tom Jobim, Regina Duarte, Tony Ramos, Gianfrancesco Guarnieri, Elba Ramalho, Maurício Matar, João Bosco, Hebe Camargo, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Vanderleia, Nana Caymmi, Edu Lobo, Paulo Goulart, Nissete Bruno, Dercy Gonçalves, Marco Nanini, Raul Cortez, Roberta Miranda, Chico de Oliveira, Bruno Barreto. Meu povo na mão da gente, eleger um presidente sério, honesto, competente, pra dar um rumo a essa nação, promover a união. Vem Brasil, levanta a mão. Começa aqui o programa do Amin. Durante sua campanha, Amin tratou dos maiores problemas brasileiros e apontou as soluções. Saúde, Plano Nacional de Saúde. Nós vamos fiscalizar e responsabilizar as prefeituras e os governos estaduais que não cumprirem o nosso Plano Nacional de Saúde. Que agora no mesmo... Agora é candidato a deputado estadual, federal. Pelo PSB. Federal. Obrigado, Ieda. Vamos aos comerciais. É um político programado para dizer em público só o que você quer ouvir. O que pensa de verdade sobre o povo, Fernando Henrique contou numa palestra em ambiente fechado só para grandes empresários. Um repórter da Folha de São Paulo anotou essas palavras de Fernando Henrique. A gente sai do palanque e é obrigado a ganhar beijo de velhinha, levar beliscão. As pessoas querem te cumprimentar e toda hora você precisa verificar se não te levaram um relógio de pulso. E continuou. Defendi uma tese sobre negros que me obrigou a frequentar esses ambientes. Não teria dificuldade de voltar lá atendendo a conselhos do meu homem de marketing. Preste atenção, eleitor. Um homem que pensa assim, com toda certeza, quer um Brasil para poucos. No meu governo, nós construiremos um Brasil sem preconceito, aonde negros e brancos, mulheres e homens, pobres e ricos, sejam tratados em igualdade de condições, aonde a oportunidade começa a surgir na escola, aonde a oportunidade apareça no tratamento de saúde e aonde a cidadania seja conquistada com emprego e com salário. Faça um X no quarto quadradinho e leve Lula para o segundo turno. Para deputado federal e deputado estadual, vote com garantia de qualidade. Vote PT. Enquanto os outros candidatos fazem campanhas frias e sem alma, Lula mostra sua força com a alegria, a vibração
e o entusiasmo de milhares de brasileiros que acreditam num Brasil para todos. Foi assim em Porto Alegre, em Florianópolis, em Curitiba. Neste domingo em São Paulo, a emoção tomou conta de 150 mil pessoas que estavam no Vale do Anhangabaú. Lula conversou com um menino de rua e reafirmou perante a multidão seu compromisso de gerar empregos, fazer reforma agrária, controlar os preços e dar salários dignos para a nossa gente. Chico Buarque de Holanda e outros artistas confirmaram o apoio a Lula e cantaram como o povo. Foi o maior comício para frente. 1, 2. Quércia, presidente. Segundo na cédula. Meu amigo, minha amiga, está chegando a hora de escolher o futuro presidente do Brasil. Eu sei que você tem muitas dúvidas e tem motivos para isso. A principal dúvida é sobre a volta da inflação depois das eleições e novamente aquela loucura na remarcação dos preços. Acorda, Brasil. Esta é a máquina de marcar o tempo. Esta é a máquina de marcar os preços. Esta máquina está esperando que a outra ande depressa. No dia 4 de outubro, ela pode voltar a funcionar. Pense nisso. Acorda, Brasil. Pois eu garanto a você que comigo no governo essa máquina de remarcar preços vai enferrujar num canto de armário. Eu não tenho compromisso com os grandes empresários. Eu não sou apoiado por banqueiros nem por especuladores. Por isso, vou controlar os preços com firmeza e com determinação para impedir que a inflação volte. Aliás, essa é a principal diferença entre eu e o outro candidato. Mas há muitas outras diferenças. Frente a frente. Ele mesmo diz que seu plano é eleitoreiro, que só vai até as eleições. Está escrito na página 295. O plano de Quércia é para 4 anos. Com ele, Quércia vai controlar a inflação de uma vez por todas e levar o progresso a todo o país. Ele disse que não vai controlar os preços. Quer dizer que a inflação vai voltar. Quércia vai controlar os preços município a município em todo o Brasil e vai pôr especulador na cadeia. Com Quércia, a inflação não vai voltar. Com ele no governo, as cadernetas de poupança estão rendendo menos que a inflação. Com Quércia, a caderneta de poupança vai voltar a render mais que a inflação. Ele vai deixar milhões de brasileiros sem emprego, deixando que os empresários tragam qualquer tipo de produto estrangeiro para o Brasil. Quércia, ao contrário, vai criar milhões de novos empregos com salários dignos, porque com seu plano vai aumentar a industrialização no Brasil. Com pulso firme, vou desenvolver o país gerando empregos com salários dignos e sem inflação. Ele defende que os salários devem ficar congelados. Por isso, foi contra os 12% já. Com Quércia, os salários vão subir sem inflação e o Brasil vai progredir. Ele é apoiado pelos grandes empresários e banqueiros e está ao lado dos ricos e poderosos que querem aumentar os preços depois das eleições. Quércia vai controlar os empresários e garantir o direito dos mais pobres. Com Quércia, não haverá aumento de preços. Quando ele foi ministro, cortou as verbas da saúde, da educação e da habitação popular. O plano de Quércia vai aumentar as verbas para a saúde, educação e habitação popular. Quércia já fez isso quando governou o estado de São Paulo. Ele não tem experiência para governar. Nunca foi prefeito, nunca foi governador, nunca teve que resolver os problemas do dia a dia da população. Quércia tem experiência, foi prefeito de uma grande cidade, governou o estado de São Paulo. É de um presidente assim que o Brasil precisa. Você viu nesse frente a frente as grandes diferenças que há entre ele e eu. Todos sabem que essa eleição não está decidida. As pesquisas mostram que mais de 50%, portanto, mais da metade dos eleitores, ainda está em dúvida. E esta dúvida está aumentando muito, principalmente entre os que diziam que votariam no candidato do governo. Isso porque as pessoas estão com medo de repetir agora o que aconteceu na eleição passada com o outro Fernando. Todos se lembram no que deu. Afinal, para governar este país é preciso ter muita experiência. Quércia, presidente.
Segundo na cédula. Na minha vida política, sempre venci as eleições, apesar das pesquisas muitas vezes dizerem o contrário. Eu sempre desmenti pesquisas. Quando fui candidato a senador, perdia nas pesquisas e ganhei a eleição. Para governador, também perdia nas pesquisas, mas ganhei a eleição. Agora, novamente, a história, se Deus quiser, vai se repetir. Vamos para o segundo turno e para a vitória final. Toda a minha vida é uma história de lutas e de sacrifício. Acumulei uma experiência política e administrativa como ninguém nesse país. Sou o único homem público da história brasileira que teve de provar que é honesto, e eu provei. Cumpri todos os meus compromissos como prefeito e como governador. Agora que estamos chegando na hora da decisão, conclamo você, meu amigo, minha amiga, a sair dessa dúvida. Confie na minha experiência. Venha comigo. Quércia, presidente. Segundo na cédula. Conclamo agora os meus companheiros do PMDB, essa heróica militância do meu partido, para um empenho decisivo de levar a nossa mensagem a todos aqueles que têm dúvidas. E também quero falar aos meus companheiros municipalistas de todos os partidos que, junto comigo, entendem que o fortalecimento dos municípios é fundamental como alicerce do desenvolvimento do Brasil. Nesta reta final, conclamo todos os companheiros a levarem a mensagem do comando firme que este país precisa. Vamos para o segundo turno e para a vitória. Quércia, experiência para comandar. Quércia, honestidade para administrar. Quércia, competência para governar. E Dona Iris vice, com a força da mulher brasileira. No ar, a força do povo. O programa de Brizola, presidente. Atenção, Rio Grande do Sul, é Sereno Chese governador e Brizola presidente. Atenção, Santa Catarina, Vedequim governador, Brizola presidente. Vamos juntos, Paraná, Lerner governador, Brizola presidente. Fernando Henrique é um candidato fabricado para derrotar Lula. Em 89, Lula tremeu diante de Collor. Agora, se for para o segundo turno, mas se o segundo turno for com Brizola, a história é outra. A Globo tem que rever a sua posição. Ela está com a sua recusa de realizar um debate, ameaçando a legitimidade das eleições. E mesmo o direito de denunciarmos que houve um conluio entre o senhor Fernando Henrique, candidato oficial, e a Globo. A Globo se recusa a realizar o debate. E o Fernando Henrique diz que só vai se todas as emissoras forem. Claro que isso é uma combinação. Essa legitimidade dessas eleições reclamam a realização desse debate. E isto é da responsabilidade da Globo. Eles têm medo do debate, porque sabem que, cara a cara, Brizola desmascara Fernando Henrique. O Plano Real vem de longe. Vem da Argentina? Vem não. Para votar em Brizola, você marca o último quadrinho para presidente. 12 é Brizola. Povo brasileiro, queridas companheiras e valorosos companheiros de todo o Brasil. Estamos chegando ao final da nossa campanha. Cumprimos com o nosso dever, travamos o bom combate. Agora, vamos nos unir, vamos nos mobilizar como nunca. Vamos esclarecer o nosso povo que um segundo turno coerente diante da história terá que ser entre este Fernando Henrique, representando o conservadorismo, os grupos econômicos daqui e de fora, os bancos, enfim, as forças que nos oprimem e nos exploram, e o Leonel Brizola, respaldado pelo nosso povão. Será o maior espetáculo da história. Vamos explicar ao nosso povo que esta é a única chance de ele vencer. Alô, Rio de Janeiro, é Garotinho governador e Brizola presidente.
Aí em Minas Gerais, Hélio Costa, governador, Brizola, presidente. Sempre estará. Vejo no olhar dos meus filhos, dos meus companheiros, do povo humilde que me acompanha nessa luta, a esperança e a certeza de que vale a pena lutar. O Brasil é um país extraordinário, destinado a ser um dos líderes do mundo. Para alcançar esse destino, nós vamos errar, vamos acertar muitas vezes. Assim tem sido a história dos povos. O erro acontecerá sempre que permitirmos que os interesses dos poderosos prevaleçam. Mas a história sempre será corrigida e acertaremos quando os interesses da maioria do povo prevalecerem. Esta tem sido e esta será sempre a minha luta. Vamos juntos! Por este Brasil afora, a cena se repetiu muitas vezes. O abraço apertado, a palavra de carinho, o voto de confiança. Quércia percorreu o país levando sua mensagem. E nesses encontros, conquistou a confiança e a admiração de milhões de brasileiros. Santa Catarina, Tocantins, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará, Bahia, São Paulo, Pernambuco, Sergipe, Piauí, Acre, Goiás, Alagoas, Brasília, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima. Em todo canto, a vontade de ver Quércia, presidente. Povo brasileiro, venho de uma família humilde do nosso interior. Abri meus caminhos lutando sempre ao lado do povo. Sofri 15 anos de exílio sem renegar minhas convicções. Enfrentei e venci de armas na mão em 61 um golpe contra a democracia. Só ocupei cargos pelo voto. Governei 3 vezes grandes estados. Jamais persegui ninguém. Sou o único político que tem a coragem de denunciar o monopólio da Globo. Vencer ou perder, para mim, não é novidade. Sempre travei o bom combate e não cheguei aos 72 anos para ser um covarde ou oportunista. Não cabem, pois, nesta hora, meias palavras. Essas eleições se tornaram uma grande farsa. Impediram até o debate entre os candidatos. E o que querem mesmo é garrotear o nosso país, entregá-lo indefeso ao poder econômico internacional. O plano real é um golpe eleitoreiro. Tudo para te enganar, meu irmão e minha irmã. O real é tão inviável quanto foi o cruzado, pois não defende a nossa economia da espoliação internacional, verdadeira causa que é da inflação. Depois das eleições, pouco lhes importa que a inflação volte. Forças econômicas daqui e de fora tutelam o governo, a imprensa, o rádio, a televisão e as pesquisas. Formaram uma espécie de partido único para encobrir a manipulação da economia e fabricar um candidato como Fernando Henrique, dócil à casta dominante e aos interesses internacionais. Por outro lado, é triste o papel de Lula, que está aí para perder e dar uma aparência limpa à vitória da sujeira do dinheiro e do poder. Denuncio, pois, com veemência. Estas eleições estão viciadas pela intervenção do governo e do poder econômico. O candidato oficial está sendo imposto à nação através de manipulações entreguistas e antidemocráticas. Minha candidatura e a de Darcy Ribeiro desafiam a todos os vendilhões do Brasil. Marcar o nome de Leonel Brizola na cédula eleitoral significa um não a tudo isto e um verdadeiro confronto no segundo turno. Só o voto direto e secreto terá condições de deter essa avalanche que desaba sobre o povo brasileiro. Que Deus proteja o nosso país.
Se você esquecer o nome do seu candidato a deputado, escreva 36. Amigo, no meu primeiro programa eu não pedi o teu voto, mas a tua atenção. Nos poucos dias em que tive a honra de falar contigo, apresentei as propostas do PRN para fazer do Brasil um país mais justo e generoso com os que trabalham. Apesar do pouco tempo, atingimos o objetivo. A campanha foi pobre de recursos, mas muito rica nas ideias que vieram do presidente Collor e hoje são copiadas por todos os candidatos. Este foi o desafio mais difícil que enfrentei na vida. Amigos me disseram que era preciso coragem para assumir essa candidatura. Triste o país onde se precisa de coragem para falar a verdade. Ser candidato do PRN não é uma questão de coragem, mas de compromisso. Esta candidatura é fruto do compromisso de Collor e do PRN, principalmente com o povo humilde, de continuar a lutar pelo Brasil, que começou a ser construído 4 anos atrás. Mesmo diante da violência que fomos submetidos pelos que controlam o Brasil, há tantos anos, continuamos na luta sem medo, sem ódio e sem rancor. Vamos reconstruir o nosso país em bases justas. Há muito por se fazer. Por isso, agora eu peço o seu voto. Não apenas para mim, mas principalmente para os candidatos do PRN do teu estado. Votar no PRN é votar em Collor. Votar no PRN é dizer não aos poderosos que pensam poder nos enganar. Votar no PRN é, acima de tudo, votar em você. Obrigado pela atenção. Vamos continuar juntos. Afinal, nossa luta continuará depois das eleições e estará viva, ainda e sempre, pois é fruto do grande amor pelo Brasil que bate forte em nosso coração. Escreva na cédula branca 36. Meus amigos, durante quase 2 meses nós conversamos sobre os graves problemas do nosso Brasil e sempre transmitimos a cada um de vocês as soluções que juntos nós podemos construir. A educação e os professores, a saúde e os médicos, a segurança e os militares, a agricultura e a reforma agrária, a violência e o desemprego, a moradia e o transporte, os aposentados e a previdência, os funcionários públicos e os trabalhadores, estão todos sofrendo os efeitos de uma classe política perversa e insensível, incapaz de resolver os graves problemas brasileiros. Que pena que não me foi concedido um pouco mais de tempo para conversar com vocês. Acreditem, no entanto, que é possível mudar. Vamos ter fé em Deus, acreditar em nossa pátria e manter a nossa família. Os nossos filhos representam o futuro do país e temos a responsabilidade de zelar por eles. Não vamos deixar que as pesquisas e a imprensa decidam por nós. Vamos escolher realmente o que é melhor para o Brasil. Votem com seu coração e sua consciência. Não podemos perder esta oportunidade. E que Deus nos abençoe em 3 de outubro.